programa está há mais de 4 anos no ar e agora, por conta da legislação eleitoral, só um pouquinho diferente. É ano eleitoral e nossa apresentadora está engajada nesse projeto. Mas logo ela estará de volta. Continuamos firmes com conteúdo de qualidade e com muita credibilidade. Boa noite! Começa agora mais um Ela e Você. Eu sou a Pamela Figueiredo. Eu sou Carlos Campelo e confira aí a nossa programação de hoje. Eu tinha já um pequeno, né, que é autista. E na época não tinha o diagnóstico precoce como é feito agora. Então, assim, eu fazia as terapias nele, mas sem uma orientação. Né? Você por conta própria? Eu por conta própria. Quando o José começou a ter as primeiras habilidades, assim, que, vamos supor, o sentar, eu já achei que ele demorou. Eu achei que ele demorou para andar. Isso tudo eu fui observando, mas a gente falava assim, não, vamos estimular. Os médicos falavam, vamos, né, é o tempo, a criança tem seu tempo. Eu marquei uma consulta com o José, com uma médica, no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei, ela consultou o José, ela falou, mãe, eu não consulto só o filho, né, eu preciso da mãe, né. E aí ela perguntou, qual foi a pior notícia que você recebeu da sua vida? E eu comecei a chorar. Porque foi no dia que eu recebi o diagnóstico. Tava recente. Eu recebi o diagnóstico e eu nem olhei pra mim. Eu peguei meu papel, enfiei na bolsa e falei, o que eu vou cuidar do meu filho? E fui embora com ele pra consulta. Mas você foi fazer um exame regular ou você já estava desconfiada? Eu senti dor. Ah, olha só. Eu senti dor. Mais uma coisa que eu fui abençoada, porque o câncer ele é silencioso, né? Silencioso. Então, quando eu senti uma dor, eu já fui ver, né? E aí eu já recebi o diagnóstico, né? Olá, eu sou Paloma, hematologista, e vim falar um pouquinho hoje sobre um estudo que saiu sobre a tatuagem influenciar no risco de linfoma. É um estudo grande, feito por uma universidade renomada, porém, o desenho que o estudo foi feito, ele permite algumas dúvidas a respeito de indicar a tatuagem como fator causal. Existem muitas outras causas ali que não foram contabilizadas e que podem ser algum preditor ou um fator de risco para o linfoma muito mais do que a tatuagem. Então, calma, esse estudo saiu, mas a gente não está ainda muito longe de poder dizer que foi esse ou que a tatuagem é um fator de risco para o linfoma. Precisamos de estudos maiores, melhor direcionados e melhor desenhados para poder fazer com que isso seja uma causa. Então, você que tem uma tatuagem não precisa se preocupar, e você que está pensando em fazê-la também ainda não é uma contraindicação para que ela seja feita. Vamos aguardar novos estudos para poder pensar com que isso ainda possa contraindicar a realização da sua tatuagem. Estão abertas as inscrições para o programa Mais Médicos do Governo Federal. Ao todo, foram disponibilizadas 3.184 vagas em mais de 1.500 cidades brasileiras. Destas, 136 são distribuídas em 75 municípios de Pernambuco. Entre as cidades com o maior número de vagas estão a capital pernambucana, o Cabo de Santo Agostinho e Paulista, na Grande Recife. As inscrições, que começaram na manhã desta terça-feira, dia 2, podem ser feitas até às 18 horas de sábado, dia 6, pela internet. O Ministério da Saúde autorizou estados e municípios a ampliar o público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue. A medida valerá para as localidades que tenham lotes com vencimento em 30 de junho e 31 de julho. A pasta recomendou que os governos locais liberem, de forma preferencial, a aplicação dessas doses para crianças e adolescentes
de 6 a 16 anos. Atualmente, a campanha de imunização é voltada para pessoas de 10 a 14 anos. Se a estratégia não permitir o uso oportuno das doses, as secretarias de saúde poderão lançar campanhas para a imunização de pessoas de 4 a 59 anos de idade, recomendada pela fabricante da vacina utilizada no Sistema Único de Saúde. Boa noite! Hoje aqui no Ela e Você, nós vamos conversar com uma mulher inspiradora, que enfrenta os desafios da vida com uma força extraordinária. Nós temos aqui a nossa convidada, Camila, seja muito bem-vinda. Boa noite, Boa noite, mãe do João, do José, cofundadora do Life, né? Life... Curadas para Curar. Curadas para Curar, especialista em várias terapias, né? Constelação, apometria, Shambhala. Então tem muito aqui a nos ensinar e a compartilhar. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Camila, você tem uma história muito interessante, mas vamos começar do início. Você ajuda muitas pessoas, você se ajudou. E qual é o sentimento para você de tudo isso? Nossa, é um sentimento, assim, é maravilhoso, é incrível, né? Porque eu comecei para mim, né? Sem nenhuma intenção de levar. Mas, assim, os resultados são tão incríveis, assim, a minha vida foi realmente transformada. A minha vida e da minha família. Então, assim, chega um momento que a gente precisa transbordar. A gente precisa levar isso, né? Porque, às vezes, hoje em dia a gente vê as pessoas, assim, tão envoltas com os problemas, com a correria do dia a dia, e que às vezes a gente foca muito nisso, né? E a gente esquece que existe um outro lado, que a gente pode fazer diferente, que pode ser leve, né? E aí eu comecei, como eu vivi isso, né? Eu falei, gente, eu preciso mostrar isso, né? Eu preciso compartilhar. Exatamente, mas para os nossos telespectadores entender, a Camila, ela foi diagnosticada com câncer e logo após o seu diagnóstico, ela recebeu a notícia que o seu filho era autista. É isso, Camila? É, ao contrário, né? Primeiro ele? Primeiro ele. Nossa, chegou para mim que primeiro foi você e que durante o seu tratamento... Conte essa história pra gente, Camila. Então, eu tinha já um pequeno, né, que é autista. E na época não tinha o diagnóstico precoce como é feito agora. Então, assim, eu fazia as terapias nele, mas sem uma orientação. Né? Você por conta própria? Eu por conta própria. Fono, psicóloga, terapia ocupacional, ecoterapia. Mais ou menos quantos anos isso atrás? Ah, mais ou menos 10 anos atrás. Ah, ninguém falava ainda muito ainda. Ninguém falava, não era. Era uma coisa bem, era um desconhecido, né? O diagnóstico naquela época vinha com 7 anos de idade do autismo. Então se descartava todo um período até para você chegar e falar, não, realmente é autismo. Só que o que se descartava junto era um período de plasticidade, né, do cérebro, que é quando criança, né, o cérebro tem uma plasticidade muito grande que pode fazer muitas mudanças, né? Sim, você tem que estimular, né? Tem que ter estímulo, né? E que bom que hoje já mudou, hoje já tem o diagnóstico precoce justamente visando esse estímulo de forma precoce. Mesmo com esse diagnóstico precoce, tem gente que é diagnosticado com 24 anos. 24 anos. Que a gente viu há poucos dias na TV, se eu não me engano, foi a Leila Moreno. Ela foi diagnosticada agora, né, há pouco tempo. Tem várias pessoas, vários atores, né, sim, personagens estão sendo diagnosticados. E, de certa forma, eles até apresentam um certo impacto, né, de serem diagnosticados com autismo já tardio, né? Mas como é que foi no início? Quando você... qual dos dois meninos? O José. O José. Quando o José nasceu, como é que foi então, essa experiência? Quando o José começou a ter as primeiras habilidades, assim, que, vamos supor, o sentar, eu já achei que ele demorou. Eu achei que ele demorou para andar. E isso tudo eu fui observando, mas a gente falava assim, não, vamos estimular. Os médicos falavam, vamos
né? É o tempo, a criança tem seu tempo. Na minha época ainda escutava isso, né? Hoje em dia, acho que Mas não tem mais. Escutou? Eu escutei isso. Então, e a gente foi caminhando aos poucos, conforme eu sabia. Chegou na época da fala, a fala não veio, entendeu? Então, assim, 1 aninho não falava, 2 aninhos não falava. E, assim, isso me agoniava muito, né? Mesmo colocando na escola, né? Eu falava, não, mãe, coloca na escola, né? Na escola vai resolver, é falta de estímulo. E aí é engraçado que quando o José nasceu, eu tinha passado num concurso público, Sim. né? E eu tive que assumir. Então eu falava assim, não, mãe, é falta de estímulo, não está estimulando direito. Eu falava, meu Deus, é culpa minha, eu fui assumir o concurso, deixei. E porque a mãe se culpa, é uma tendência, isso, né? uma tendência da mulher. Falar, será que fui eu, né? Omissão, eu fui omissa, omissa, né? São tantas coisas que a gente se questiona, né? É o que é normal, a mulher sempre, ela, na verdade, é o que antigamente acontecia. A mulher era já criada, né? Que era o normal. Ela era criada para cuidar dos filhos, do marido Cedular, né? e da casa. Então isso acaba que a gente se culpa. Porque a gente vê aquilo, nossa, minha mãe cuidou de mim, eu sou perfeita, eu não cuidei do meu filho, e olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. E a gente traz memórias ancestrais, né? Já entrando na constelação. Exatamente. A memória da nossa consteladora, gente. Memórias da nossa ancestralidade, né, das mulheres que saíram para desbravar e ficaram, né, essas memórias de culpa, né, também. Mas no início que você estava até falando para a gente, antes da gente começar a entrevista, que quando você percebeu isso, né, apesar de você ter essa agonia, ter essas pessoas falando, não, falta de estímulo, faz isso, faz aquilo, você não se deu por vencida, não, né? Isso. Eu comecei as terapias por minha conta. Né? Eu levei ele na psicóloga, eu levei ele na fono e fui fazendo, mesmo sem nenhuma orientação, eu fui fazendo, a gente foi buscando alternativas, né? Fui buscando alternativas. E aí teve um dia que eu assisti um programa de TV e tinha um médico dando uma entrevista, e um médico de São Paulo, e eu vi ele falando sobre o autismo. E eu falei assim, nossa, ele está descrevendo meu filho. Ele está falando sobre o José, né? E como é que foi teu sentimento quando você percebeu isso? Então, é engraçado, né, que muitas mães falam assim, o luto do autismo. Eu não tive o luto do autismo porque, assim, eu estava tão, assim, engajada em buscar o que era. Porque, assim, eu sabia que tinha algo. O sentimento de mãe. Né? Quando você é mãe, parece que você sente o que o seu filho está sentindo. Sente, né? Então você sabia que algo estava errado. Algo estava errado. Né? E eu não sabia o que era. Camila... Então, quando ele falou para mim, foi, opa, nossa, foi um alívio até. Tipo, nasceu a possível... Já sei um caminho. Isso, exatamente. Né? Graças a Deus que você não ficou ali. Não, pelos primeiros diagnósticos, né? Não, é falta de estímulo, é colocar na escola. Você não buscou real causa. E aí fui para São Paulo com ele. Quando ele entrou no consultório, o médico de pronto falou para mim, mãe, qual a sua dúvida? Tipo, qual a sua dúvida? Porque para ele não tinha dúvida, né? Aí eu falei assim, expliquei para ele, ele falou, não, mãe, é um autista clássico, né? E aí eu falei para ele, aí ele perguntou, ele tem medo de personagens de festa infantil? Eu falei, ele tem muito medo. E aí ele falou assim, eu fui no aniversário, Guilherme, 8 anos, aí ele falou assim, mãe, ele lê, porque ele, né, Guilherme, 8 anos, ele deve ter visto, né? Aí eu falei, lê. Tipo, ele tinha 3, 4 aninhos. E aí ele ficou impressionado. Aí ele falou para mim, mãe, devido ao estímulo precoce, né, muitas características do autismo ele perdeu, muitas ele não vai adquirir. Aí ele me explicou, ele falou assim, isso se chama plasticidade neural. Né, até os 2 aninhos tem uma janela que é muito maior do que em outras idades, quando a gente vai crescendo. E você aproveitou essa brecha. Você entrou nessa janela e você conseguiu fazer muitas alterações para ele. Mas conta, como que você entrou nessa primeira janela, a questão da bolinha de sabão? Então, como ele não falava e ele não olhava, ao primeiro momento eu achei que ele tivesse algum problema de audição, porque eu chamava e ele não me respondia.
E aí um dia, brincadeira, como eu tinha meu mais velho, né? Então meu mais velho tava sempre brincando, chamando ele. Diferença de quantos anos? 2 anos. 2 anos. E aí eu Então, percebi. como você já tinha o mais velho, você sabia, né? Exatamente. Você já tinha essa eu já tinha os experiência. parâmetros, né? Eu já conseguia comparar. Exato. Exatamente. Então, assim, aí com a bolinha de sabão, eu vi meu mais velho brincando e eu vi que ele mexia o olhinho. E aí eu coloquei a bolinha de sabão nele. E a cada vez que eu colocava a bolinha de sabão, eu via o movimentinho dele. E aí eu fui aí. Aí eu falava, que lindo, você me olhou. Aí ele virava pra cá, nossa, como seus olhos são lindos. E fui estimulando. Com isso, ele começou a me perceber. Aí a médica me avisou, falou, olha, Camila, então agora ele já sabe que ele existe. Porque quando o bebê, a criança, olha pra mãe, ele se vê. Entendeu? Tem uma conexão, tem uma conexão. né? Então, com o olhar dele que estava perdido, agora ele sabia que eu existia. Exato. Então, ela falou, agora ele vai começar a te imitar. Aí vem a educação, a gente educa com os nossos exemplos, né? Com certeza. E aí ele começou a me imitar. Eu falava, José, ele repetia. Ela falava, ótimo, a gente já deu mais um passo. Agora ele vai pegar fala de personagem de TV. Aí, às vezes eu perguntava uma coisa para ele não respondia com as palavras dele. Mas ele tinha uma frase de um personagem que ele encaixava ali. E aí a gente começou a se comunicar. E aí foi indo, foi evoluindo. Hoje o José tem 10 anos, fala 10 idiomas. Olha só. Olha. É apaixonado por sistema solar, mitologia grega, romana, Shakespeare. Gente, Você usou muito bem essa janela. E ele foi indo, entendeu? Mas não, essas altas habilidades dele não foi um estímulo que eu trouxe, né? Isso daí já foi partindo dele. Desse estímulo que ele foi se desenvolvendo, assim. Sabe quando você fala assim que ele te observou, a gente, na psicologia a gente fala, né? O eu só existe a partir do momento do outro, né? Se não fosse o outro, não existe o eu. Exato, né? é Então, exatamente isso. Isso é para todos nós, independente de quem que seja, né? A gente o nosso cérebro ele foi concebido para a gente viver em grupos, né? É até emocionante, até chega a arrepiar quando você contou essa história da bolinha de sabão e ele mexeu o olhinho, eu fico imaginando a tua emoção de ver isso daí, sabe? Eu tenho outras amigas que têm crianças autistas e a gente comenta assim, né? E eu falo assim, não só as autistas, mas eu imagino que todas as mães que têm um filho especial, né? O que para outras mães é comum, assim, né? Pra gente, assim, é um feito imenso. Tipo assim, o olhinho que virou pra gente é uma comemoração. Ganhei um mundo, né? Ganhei um mundo, porque assim, é uma coisa que, tipo assim, não tava ali pra ele fazer. E quando ele faz, assim, conseguir dar um passo, vamos supor, esse final de semana nós fomos no shopping, ele encontrou um amigo, e o amigo veio cumprimentar ele parou para cumprimentar e conversar. Nossa, pra mim, assim, é uma coisa fora do comum. Imagina a sua assim, emoção ao ver ele parando e cumprimentando o amigo. Então, assim, tem coisas que e parecem ainda saber normais. que toda essa reação, quem contribuiu para isso foi você, lá atrás, quando viu que... Olha, o João fazia isso e o José não faz. O José não faz. Tem alguma coisa. E assim, Camila, tem um negócio assim que é muito seu e que é um exemplo, que nem a Pamela falou, que é inspirador. Porque você poderia ter detectado e ter travado e ter começado a se questionar, sabe? Porque muitas vezes as pessoas fazem isso e você não. Você foi, não, eu vou lutar, vou buscar, vou procurar uma alternativa e olha só. Eu sempre penso assim, sabe? Se veio para mim, né? Eu penso assim, um filho é um presente de Deus. Nossa. Se Deus te mandou um presente especial, que precisa de algum cuidado especial, que precisa de algum olhar diferenciado, se Deus falou assim, não, esse daqui vai para você, você dá conta? Né? Então, assim, a gente tem que pegar essa força, né? Não é assim, você ter um otimismo exagerado, não, é você ter essa força, tipo, eu dou conta. Veio pra mim, eu falava pra ele, José, eu não sei por que você me escolheu, mas agora você vai ter que me aguentar. Você tem alguma dúvida do porquê hoje, Camila? Não, hoje não tem mais dúvida, né? Isso que é o bonito, sabe? Camila, ele nasceu para você e quando você nasceu, você já estava destinada a ser mãe dele. Ai, que linda, né? Porque se não fosse você a mãe dele, talvez ele não teria o resultado que ele teve. E às falar vezes... 10 línguas, ser apaixonado pelo sistema, né? E às vezes eu recebo muitas mães, né, que conhecem a história do José, que chegam até mim, né,
Fala, e agora eu fui no médico, o médico falou que pode ser autismo. Eu falo assim, olha, se o médico te falou, agradeça a Deus. Exato. Porque você está tendo uma oportunidade que muitas mães da minha época não tiveram, que é um diagnóstico precoce. Né? Que é poder você olhar cedo, você intervir, você fazer terapias, entendeu? Então, assim, muitas crianças, se tivessem tido a oportunidade que você tem hoje, eu falo assim, as pessoas que recebem esse diagnóstico, né? É difícil? É difícil, não é fácil, né? Eu falo assim, nenhuma criança é fácil. Educar é difícil, né? Às vezes tem coisas que é mais fácil com o José do que com o meu filho mais velho, né? Então, assim, o educar de uma forma geral é difícil. A gente só vai por um outro caminho. Então, às vezes, elas chegam angustiadas. E eu sei, né? Eu sei que é difícil você receber um diagnóstico, você já passou por isso, né? Mas, assim, apesar da dificuldade, quando a gente tem um diagnóstico precoce, é mais fácil. Porque a gente consegue mudar muita coisa. E eu falo, e a prova é o José. E essa entrevista maravilhosa vai continuar daqui um pouquinho. Fique aí e acompanhe a gente. Estamos de volta, muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Teve toda esse seu envolvimento com o José. Você, no meio de tudo isso, você teve um câncer de mama. Um câncer de mama. Você fundou foi cofundadora de uma instituição. Você é consteladora. Sou. E mais umas práticas aí, não para por aí. Conta isso pra gente, como é que foi no meio do caminho que você estava no tratamento com o José, você recebeu um diagnóstico. Eu marquei uma consulta com o José, com uma médica, no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei, ela consultou o José, ela falou, mãe, eu não consulto só o filho, né? Eu preciso da mãe, né? E aí ela perguntou, qual foi a pior notícia que você recebeu da sua vida? Eu comecei a chorar, porque foi no dia que eu recebi o diagnóstico. O dia Tava recente. Eu recebi o diagnóstico e eu nem olhei pra mim. Eu peguei meu papel, enfiei na bolsa e falei, o que eu vou cuidar do meu filho? E fui embora com ele pra consulta. Mas você foi fazer um exame regular ou você já estava desconfiado? Eu senti dor. Ah, olha só. Eu senti dor. É mais uma coisa que eu fui abençoada, porque o câncer ele é silencioso, né? Silencioso. Então, quando eu senti uma dor, eu já fui ver, né? E aí eu já recebi o diagnóstico, né? Então, eu peguei meu papel, guardei e fui, né? Cuidar do José. Ela falou, mãe... Então, aí a hora que ela me perguntou, que eu comecei a chorar, ela falou, mãe, para. Agora você vai olhar para você. Você precisa olhar para você, porque se você não parar... Ela falou, o tratamento é muito difícil, é muito pesado. Então, se você ficar querendo cuidar do José, cuidar de você, ela falou, não vai conseguir. Então, ela falou assim, eu te garanto, se você fizer o tratamento direitinho, se você parar e cuidar de você, seu filho vai estar bem. Porque para o filho estar bem, a mãe precisa estar bem. E como que você recebeu isso, em princípio? Nossa, pra mim foi um presente, eu vejo tudo como um presente, né? Pra mim foi um presente porque eu tava numa situação desesperadora. Porque eu falei assim, porque a primeira coisa que a gente pensa é, e agora? Se eu morrer, com quem que vai ficar meu filho? É a única coisa que eu pensava, né? Então assim, quando ela me falou isso, parece que ela abriu uma porta pra mim. Porque ela me garantiu e eu confiei nela, porque se eu tava indo nela é porque eu confiava nela. E ela me garantiu que o meu filho vai ficar bem. Então, tipo assim, uma garantia eu já tinha. Então, eu falei assim, eu vou cuidar de mim. Ela te deu um suporte emocional bem grande, né? Emocional. E ela ainda me falou mais. Ela falou assim, ela falou assim, como que tá? Eu falei assim, doutora, eu não sei. Eu só fiz os exames, eu nem peguei, assim, eu peguei o resultado, mas eu não sei como que tá, em que situação que tá. Ela falou, então eu vou te falar uma coisa. O que vier escrito no seu papel, ela falou assim, você não toma pra você. Quem escreve sua história é Deus. Não é o que tá no papel. Aí eu falei, nossa... E eu fiz isso, sabe? Durante o meu tratamento inteiro. Não é que eu não quis saber do meu tratamento. Eu deixei o meu tratamento para os médicos. Porque foi quem estudou, quem sabe, né? Eu costumo falar isso.
Eu falo, quem está preparado para cuidar da gente são os médicos. São os então, médicos. deixa eles fazerem o que eles sabem. O que eles sabem. Né? Eu fiz assim, o que eu fiz? Escolhi os melhores médicos, na minha opinião. Busquei informação, né? Busquei, falei, conversei com pessoas que já passaram, visitei clínicas, enfim, escolhi os melhores, na minha opinião, né? Na opinião de outras pessoas que já passaram por isso. Aqui, ó, minha situação é essa. E fui realmente cuidar de mim. Né? Nesse caminho, tem um sobrinho que também é médico, ele trabalha com medicina integrativa. E aí ele também me ajudou muito e ele me trouxe. Ele falou assim, olha, Camila, a cura não é só a cura do corpo. Ele falou assim, você vai fazer uma cirurgia, você vai tirar o que está aí, mas as células estão aí ainda. O seu emocional, que te fez adoecer, Conta muito. tá aí ainda, né? E aí, o que você vai fazer? Ele falou assim, a cura é a cura do todo. É a cura do mental, do emocional, do físico, do espiritual. Ele falou assim, é isso que você tem que olhar agora. E aí, eu comecei a estudar as terapias, né? Comecei a aplicar em mim. E comecei a ver a diferença. Quando eu fiz a cirurgia, eu fiquei na UTI. Quando eu fiquei com o aparelho, quando eu saí, eu achava que eu não sabia respirar. E tive crise de pânico em casa. Porque como eu tive muita dificuldade de respiração, eu falei, meu Deus do céu, agora eu não sei respirar. Você ficou entubada? Não, fiquei com o aparelhinho mesmo para ajudar a oxigenar. Tive pneumotórax, aí tive que drenar o pulmão, enfim, né? E aí eu falei assim, gente, eu não sei respirar. E acabava que ia para o médico, né? Fui no cardiologista, meu médico falou, Camila, tá tudo bem. Você não tem nada, já tá tudo bem. Aí eu falei assim, tá tudo bem, então isso é da minha cabeça. Eu falei para ele, né? Ele falou, né? Isso é o seu emocional. Aí eu fiquei encantada, né? Eu falei, uau, minha cabeça produz todos esses sintomas do meu corpo. Aí eu falei, gente, preciso estudar sobre isso. E aí você... Aí eu me inscrevi no curso de respiração, foi o primeiro que eu fiz. Por quê? O que eu pensei? Eu falei, a hora que der as crises, eu aplico o que eu já fiz em mim mesmo, controlo minha respiração, mando recado pro meu cérebro, dou um reset, eu pensando, né? E fiz. Cada hora que me dava a crise, eu parava, aplicava o que eu sabia, melhorava. E fui indo. Fui criando novos caminhos neurais, que hoje eu também estudo neurociência, né? Então, o que era? Eu criei um caminho neural que a hora que eu sentia falta de ar, eu sentia tudo aquilo. Agora, eu comecei a criar novos caminhos neurais, trazer novas informações para o meu cérebro. E você está dando um exemplo para nós, Camila, que assim, hoje, nos dias atuais, o quanto é importante a gente saber respirar. Respirar. Tá, de graça, o ar é de graça, tá aí. E o quanto que a gente parar, 1 minuto, tem gente que fala assim, mas eu não sei meditar. Tá, você não precisa saber meditar, mas se você parou 1 minuto, pode botar no seu celular de 1 em 1 hora. Né? De 1 em 1 hora, parar e respirar. Nossa, falou de respirar, eu até dei uma... Sim, e muda, a gente muda a nossa frequência cardíaca, a gente oxigena nosso cérebro. Às vezes você está num problema, você parou 1 minuto, já vem, você abre um campo de informações que já vem novas informações para o seu cérebro. Entendeu? Então, e aí uma coisa puxa a outra, né? E eu gosto muito de estudar, acho que o José não caiu longe do pé. Só contar, vocês falando essa de respiração, particular meu. Dias atrás senti que meu coração acelerou. Daí eu deitei no sofá de casa e fui respirar. Eu respirava e voltava. E continuei fazendo. Eu consegui controlar meu coração, os batimentos do meu coração sem ter que tomar medicação. Exatamente. A gente fala, já é dito popular, tá nervoso, tá ansioso, coisa parecida, conta até 10. Porque esse processo de contar 10 é para a pessoa respirar, se tranquilizar mais. Esse processo de contar até 10, o seu cérebro que está pensando num determinado assunto, ele vai parar, ele vai pensar no contar até 10. Exatamente. Entendeu? A gente tira o foco. Você tira o foco. Então, nesse tirar o foco, você... Quer ver outra coisa bacana? Você colocar os pés no chão. Assim, quem mora em casa, às vezes apartamento mesmo, né? Você desce, coloca o seu pé ali na grama, na terra, né? A criança, por que a criança é bom ela ficar sentadinha? Porque a gente tem Agora eu vou para outra...
terapia. Colocar o pé no chão é descarregar as energias, descarregar né? as energias, né? A criança, por que é bom deixar ela brincando, sentadinha no chão? A gente tem um chakra, que é bem no cóccix, que é o nosso chakra base. Ali o contato da criança com o chão, ela aterra, ela acalma, ela fica presente. Porque até os 7 anos a criança ainda está muito em outra dimensão, assim, né? Então esse conectar dela com essa região do cóccix, com a terra ali, ela vai aterrando também, ela vai acalmando, vai trazendo ela pro aqui, pro agora. Ei, Camila, assim, você é um poço cheio de recursos aí, né, que a gente vai percebendo. Mas o que me chama a atenção nisso daí é que as coisas são colocadas para você, na sua vida, e você não para, opa, por que aconteceu isso? Deixa eu ir atrás. Deixa eu ir atrás. Né? E você acredita que isso também te ajudou com o José, te ajudou Muito. com você superar o câncer de mama, te ajudou a você se transformar na pessoa que você é hoje? Muito, muito, né? O que eu pensei quando eu recebi o diagnóstico de câncer, né? Eu pensei assim, o que me trouxe, o que eu vivi até agora, me trouxe aqui, né? Tem uma frase que é, aonde nós estamos exatamente no lugar em que nós nos colocamos, entendeu? Então, assim, é porque a gente fala, a culpa é de tal coisa. Não, não é culpa, é responsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre mim, entendeu? Então, assim, isso me trouxe até aqui. Se eu quero fazer diferente, eu preciso ir por outros caminhos. Você está assumindo as coisas para você, não terceirizando. Não terceirizando. Poxa, eu adoeci. Talvez o nível de estresse, né? Porque a gente sabe que o emocional é completamente ligado à nossa saúde física, né? Se foi, eu preciso buscar outras alternativas, eu preciso fazer diferente, eu preciso tornar efetiva essa cura do meu corpo físico, né? Para ele não adoecer novamente, porque às vezes o meu corpo físico curou, tá, mas eu continuo no mesmo caminho emocional, ele vai adoecer de novo, né? Ele vai gritar para mim, eu preciso de socorro, eu tô aqui, né? Eu preciso de um cuidado seu. Então, assim, é isso, essas coisas, e aí você faz uma coisa te chama a outra, faz outra coisa te chama a outra, né? Igual eu fiz a constelação familiar. Aí chegava certo momento que eu via ali que ainda estava travado. Aí eu falei, Camila, gente, eu posso aplicar isso. O que é a constelação? A constelação, tem várias definições. Eu tenho uma definição para constelação minha. Sim. Que eu trago assim, a constelação é uma possibilidade de você ver algo que você não sabia que existia, mas que estava fazendo você ter certo tipo de atitude. Por exemplo, eu já atendi uma pessoa que uma vez ela falou assim, Camila, eu sinto uma necessidade de controle incrível. E a hora que foge do meu controle, eu fico enlouquecida e eu estou descontando na minha família. E eu não quero mais isso para mim, sabe? Assim, eu vejo que eu faço errado, mas assim, eu não consigo fazer diferente. E aí a gente abriu uma sessão de constelação. Na constelação, nós verificamos um fato que aconteceu na adolescência dela e que algo tinha saído fora do controle, algo do sistema familiar dela tinha saído do controle e isso tinha ferido muito ela. É como se uma parte nossa ficasse ali, entendeu? Na física quântica, a gente fala que não existe passado, presente e futuro. Quando um fato que aconteceu no passado reverbera na minha vida de hoje, eu ainda vivo aquele fato. Está presente aqui agora. Está presente aqui agora. Então, aquela situação, aquele eu dela adolescente estava ali, naquela dor. Então, o que acontece? Ela tem a oportunidade de ver isso na constelação, que muitas vezes numa sessão de terapia comum, a gente não consegue ir tão longe quanto a constelação nos traz. A gente vai lá, a gente faz um desbloqueio, a gente traz aquela persona dela de volta para ela e ela consegue agir de forma diferente. Uma atitude que ela fazia, que ela não sabia o porquê que ela fazia, ela tem um entendimento. Eu faço isso porque ainda está reverberando em mim aquela dor de uma situação que eu perdi o controle. Só que, na verdade, a gente não tem o controle. Então, assim, eu tenho a possibilidade de olhar. Quando eu olho, eu faço diferente.
quando eu olhei e sabia que o José era autista, eu sabia o que fazer. Entendeu? Quando eu olhei e sabia que para eu curar do câncer, eu precisava, além do meu tratamento físico, meu tratamento emocional, eu sabia o que fazer. Então, quando a gente olha, a gente tem a oportunidade de saber o que fazer. É diferente de eu, tipo assim, eu não sei o que fazer. Eu sei que eu sou assim, mas eu não sei o porquê. Né? Então, assim, para mim, é isso que a constelação faz. É isso que eu faço no meu atendimento de constelação. Eu percebo que isso, apesar de você ter estudado constelação, mas eu percebo que isso está muito na tua personalidade. Do jeito da Camila ser isso, essa questão da busca para tentar entender o que está acontecendo no mundo e achar uma resposta. E achar uma resposta. Porque o que eu comecei a fazer? Eu comecei a unir as técnicas. Eu vi que você mexe com especialista em apometria, Shambhala. O que mais? Sistema arcturiano. Isso estava lá, Campelo? Estava no brilho, sim, estava. E agora é neurociência, né, que eu estou fazendo. Eu vou te contar uma coisa. O Campelo é neurocientista também. Então. Ó o campo, ó o campo. Ó o campo. As coisas se aproximam. E assim, eu percebo que tudo isso, você está trazendo uma experiência fantástica, é uma experiência que normalmente a gente não vê nas pessoas. Quando a pessoa se detecta algum tipo de problema, normalmente elas travam, elas se questionam, mas eu percebi que você usou disso de recurso. Pera lá, não vou parar não, eu vou para frente, eu quero ir, eu quero entender, eu quero mais. Né? E uma das palavras que você trouxe aqui no início, você falou assim, eu não quero ficar isso só comigo. Eu quero passar para frente, sabe? E isso, eu quero te, assim, até aqui no meio da entrevista, quero te parabenizar, porque isso aí é louvável, isso é inspirador. Quando vão para a rede social falar assim, é influenciador ou coisa parecida, eu não considero muitas pessoas influenciadoras, eu considero pessoas da vida real que realmente fazem acontecer e que se tornam pessoas que trazem positividade para as outras, essas sim são pessoas influenciadoras. Você é uma pessoa influenciadora. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Parabéns, realmente. Você não ficou parada, né? Você transformou, fez do limão uma limonada, né? Você buscou e tudo está hoje do jeito que está, porque você foi, pesquisou e transformou a situação, né? Parabéns, Camila. Obrigada. Foi uma coisa simples. Do câncer de mama, eu também quero compartilhar uma coisa que aconteceu na minha família. Porque muitas vezes, falo do câncer de mama, a pessoa acha que é na mama. Eu aprendi isso dentro da minha família. No caso da minha irmã, ela teve um sinal, era 1 centímetro abaixo da mama. Mas ela demorou 1 ano tratando como se fosse furúnculo. Olha aí. E era um câncer de mama, sabe? Graças a Deus. Que informação importante, né? Também. É uma coisa que a gente tem que falar, que muitas vezes a pessoa desconhece. Sabe? Desconhece. E está curada também. Graças a Deus. Né? Que bom que curou. Você também está curada, né? Eu também estou curada, já tem 5 anos. Graças a Deus. E continuará assim. E continuarei assim. O programa está demais, mas vamos dar uma paradinha e a gente já volta. Voltamos! Camila, olha, você é um exemplo. Obrigada. Você é um exemplo, eu gosto de compartilhar exemplos como o seu, como eu falei no início, com uma força extraordinária, entendeu? E eu agradeço por você ter tido um tempo de vir aqui compartilhar a sua história, né? De falar da sua intimidade, da sua família, né? Vim aqui compartilhar com a gente que isso daí faz com que outras pessoas tenham a mesma atitude. Então, já está dentro de você isso, né? Você é cofundadora do Life, que está aí ajudando outras mulheres que estão... Não, agora vamos falar do Life um pouquinho, porque a cofundadora não pode passar por aqui sem falar um pouquinho do Life. A Tâmara já esteve aqui, já tanto como paciente, ela veio acompanhando a doutora Laís, lá da Oncolog, e também ela já veio com, eu esqueci o nome agora, com uma loira. Karen. Com a Karen.
e o palhaço. O Rafael. É, o Rafael. Vieram os 3 aqui, né? Com a equipe da Life, falaram da Life, mas eu gostaria de que você só falasse um pouquinho como tudo começou na Life. Então, a Tâmara, né? A Tâmara foi um presente para mim também, né? Quando eu descobri, assim, a gente fica muito abalada, não é que não fica, né? A gente fica, só que a gente, né? E aí eu encontrei com a Tâmara, eu estava no aniversário, e no aniversário eu encontrei um amigo de faculdade, nós que eu não via há muito tempo. E conversando com ele, era um grupinho, eu, ele e a Tâmara. E aí eu conversei com ele, falei assim, olha, amigo, eu recebi esse diagnóstico. Ele falou, nossa, a Tâmara também. Eu falei, não, me dá o contato dela. Aí já liguei, a gente tinha uns 10 anos que nós não nos víamos, e aí a gente começou a passar juntas, né, conversar, assim, amiga, como que você tá? Ah, hoje eu tô ruim, hoje eu tô bem. Amiga, meu cabelo caiu, né, para algumas pessoas, igual eu comentei aqui com vocês, né, fala assim, nossa, mas é só um cabelo? Você tá fazendo tratamento de câncer? Não, gente, é doído. É doído cair o cabelo, é doído você ficar careca. Eu sou apaixonada por cabelo. Sim, eu tava conversando antes com o Campelo que eu queria cortar meu cabelo, só que eu queria... falei assim, eu tô pensando na cabeleireira que eu vou, porque eu não quero aquelas que você fala, corta 4 dedinhos e ela deixa seu cabelo no ombro. Faz um long bob. Faz um long bob. Não é só para mulher, para homem. O cabelo está muito vinculado à autoestima, né? Então, não é uma coisa banal assim, é né? um momento que se você tá com uma baixa autoestima, parece que é aí que você adoece. Gente, nossa, e é horrível. Eu não raspei a cabeça, meu cabelo foi caindo e eu falava, gente, eu pareço aqueles cebolinha, sabe, que tinha só uns fiapos e eu não consegui raspar. Sabe, eu admiro as mulheres que têm a força de raspar, mas, gente, eu não consegui. Eu era tão apegada, era tão difícil pra mim. Eu te entendo. Que eu não consegui, meu ficou ralinho, assim. E aí encontrei com a Tâmara, e a gente foi passando por isso, conversando, coisas assim que só ela me entendia e ela me dizia coisas que só eu entendia ela, né? Muitas vezes eu tava ruim, e ela era que vinha, que dava a mão, vamos, como que você tá, né? E foi essa troca. Aí um dia ela falou assim, Camila, vamos fazer isso por outras mulheres? É tão importante, ela falou assim, não é que a família não dá apoio, a família apoia e muito, né? A nossa família é muito presente, a família da Tâmara é muito presente, o esposo da Tâmara, mas assim, é diferente. É só quem tá passando que vai conseguir te entender. Que vai conseguir me entender, às vezes é uma coisa banal, às vezes mesmo. Assim, hoje eu tô com vontade de chorar, às vezes é só isso, e tá bom. E eu sei bem, que né? você tá com vontade de chorar, porque eu sei que eu sinto medo do meu filho ficar, eu sei. Né? Porque não é um medo à toa, é o medo que está ali presente com a gente, está quase que do nosso lado, né? É um medo real, né? Então, assim, a gente foi vendo a importância disso, o quanto ela me fortaleceu e o quanto que eu fortalecia ela. E aí ela falou, vamos fazer isso? A gente falou, vamos. Eu falei assim, vamos esperar a gente curar, aí a gente começa, né? Aí ela falou, tá. Aí a gente começou, aí começamos com uma. E eu, se não me engano, a primeira que apareceu foi uma moça que ela estava em depressão, a sogra que procurou, porque ela descobriu o diagnóstico. Não, acho que não foi a primeira, acho que foi a segunda. E tinha um filho autista. Olha só, Nossa! nada nessa vida é por coincidência, né? Né? A gente tem um propósito. E aí a gente foi indo, assim, de encontro em café, sabe? Ah, vamos marcar um café? Vamos. E aí ia conversar, e foi crescendo, foi tomando, assim, uma proporção muito grande. A gente tem fotos, assim, da nossa primeira roda de conversa, que foi o Dr. André. Dr. André Crepaldi, da Oncolog. Da Oncolog e o Dr. Wilson Garcia. Foram só os dois, né, que apoiaram, assim, foram só os dois na roda, e né? E o Dr. André ainda apoia o Life, apoia, né? Os dois ainda apoiam, mas assim, a gente só tinha os dois na época, né? Que assim, que começaram com a gente, que apoiaram, e pouquinhas pessoas. Aí o segundo ano, já tivemos mais pessoas, mais médicos já vieram juntos. E é assim, uma roda onde as mulheres vão e elas tiram dúvida ali, com os médicos. Os médicos estão ali disponíveis para ela. O que a Tâmara pensou na época? A Tâmara pensou assim, nós temos plano de saúde, nós temos esse contato direto, nós temos o telefone do nosso médico. Qualquer coisa a gente liga para ele. E as mulheres que estão no SUS? Como que elas fazem?
E o tratamento é bem diferente, né? É bem, assim, mais agressivo. Então a gente quis proporcionar para elas um dia ali com os médicos fora do consultório, ali para elas, né? Onde elas podem perguntar o que quiser. Aí veio o médico, aí veio o psicólogo, aí veio o nutricionista, aí vieram mais médicos, né? Porque o início é uma coisa, aí depois vai crescendo. Depois as pessoas vão conhecendo. Respondem, né? Elas querem integrar algo que está dando certo, na verdade. Aí veio né? o Dr. Uciel também, eu não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecer. Não. Ele tem um instituto chamado, é um trabalho muito bonito, um instituto chamado Mário Card. Ai, Dr. Uciel Tavares. Ele está para vir aqui e não veio hoje porque ele precisou viajar. Então vocês vão conhecer o trabalho que ele faz, vou deixar para ele contar. Ele veio com a gente também, hoje ele cede o instituto, as reuniões são feitas lá, são feitas café da manhã. Nossa, que maravilha! É um trabalho tipo de trabalho que vocês começaram, eu entendo que já é um processo de cura. Ele faz parte do processo de cura e ele é importante. Como ele é importante. É o outro braço, né, da cura, né? Um braço é elas ali com os médicos, outro braço é elas ali com pessoas com os pares, né? Porque a gente precisa estar com os nossos pares. As pessoas que estão passando o que eu estou passando. Ali no grupo tem mulheres que já curaram e que estão ali no grupo também. Por quê? Para as outras verem, tem como. Poxa, se tem a fulana lá que curou, eu também posso. Por que eu não vou ser curada, né? Já começa a cura mental, tipo, eu posso, eu vou conseguir e a coisa acontece. A coisa acontece. E na hoje neurociência você vai descobrir muito disso. E hoje quem está à frente é a Tâmara. A Tâmara está lá à frente. A Tâmara é maravilhosa. Está lá à frente, cuida. A Tâmara cuida de cada uma. Que bom. Mais uma vez eu vou agradecer o seu tempo, porque eu sei que você também, né, se esforçou bastante para estar aqui hoje com a gente, transmitindo, né, toda essa informação. E, mais uma vez, parabéns por toda essa sua força, por toda essa sua dedicação. Né? Não são todos que têm essa mesma a disponibilidade, reação, a vontade, né? e assim, enxergar o problema não como um problema, mas enxergar o problema com eu buscar a solução. Né? Deixa a tua palavra final aqui para nós, Camila. Então, a minha palavra final eu queria dizer assim, nós somos as histórias que nós contamos sobre nós. Né? Então, assim, muitas vezes a gente recebe um diagnóstico, um problema, a gente fala assim, é difícil. O difícil é o que nós estamos colocando sobre isso, é o que a gente pensa ser, né? Mas vamos lá, né? Vamos ver. E a cada mãezinha hoje, né, que recebe o diagnóstico do seu filho, como eu já falei mais tarde, com 2 aninhos, com 1 aninho, né? Ou a cada mulher, a cada paciente oncológico que recebe o diagnóstico precoce, né? Não fique triste, agradeça a Deus por essa oportunidade, porque é isso que vai trazer a sua cura. Porque você receber o diagnóstico precocemente, ou você descobrir lá na frente, não vai deixar de você estar com a doença já está ali. Então, já que está ali, que você descobriu precoce, a chance de cura é muito grande, é mais de 90%. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu descobri, não sei o que lá. Que bom que você descobriu. Que bom, você vai poder se tratar, você vai poder se curar. Eu descobri o diagnóstico do meu filho com 1 aninho, que bom, você vai poder fazer terapia, você vai poder intervir, você vai poder mudar a vida do seu filho. Então, assim, muitas vezes o que parece ruim, o ruim é só a palavra que a gente está dando, mas pode ser bom. Né? A gente pode trazer um outro olhar, e é o olhar que a gente traz que vai traçar o caminho que você vai seguir. Então é isso que eu queria deixar. Muito obrigado. Novamente, parabéns. E será sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço a disponibilidade de vocês. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós agradecemos também. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. Acompanhe todos os programas. Amanhã, às 21h30, nós estaremos novamente aqui no Ela e Você, no canal 22.1 na TV Pantanal. E se quiser rever essa entrevista, vai lá no YouTube.